Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Vulcabras Azaleia, a empresa lá que fabrica as sandálias Azaleia, né? Nós vamos fazer a análise dos 3 primeiros trimestres de 2020, ainda não foi apurado o quarto trimestre. E como base de análise comparativa, nós vamos utilizar os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores. Bom, vamos começar aqui com a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Começando com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa, menos algumas apurações, menos algumas deduções, perdão, que são os descontos concedidos, devoluções e os impostos que vão sobre as vendas. Bom, a gente consegue avaliar aqui que tem variação de 2014, pequenas ondas de variação de 2014 a 2019. E 2020 veio nessa decadência aqui bem forte, né, bem acentuada, essa queda acentuada, por questão do coronavírus, que a empresa foi diretamente impactada, né, pelas as vendas o comércio, né, teve o lockdown, o fechamento do comércio em geral, shoppings, lojas, então diminuiu muito a questão das vendas da empresa. E em 2020 ela teve essa queda bem acentuada em relação a 2019. Bom, a gente tem os custos bem-vendidos. Os custos bem-vendidos são os custos que estão ligados diretamente ao principal ramo de atividade da empresa, ou seja, seu processo produtivo. Ela é praticamente um espelho da receita líquida da empresa. Quando a empresa vende mais, ela gasta mais. Quando a empresa vende menos, ela gasta menos. Então, os gastos vão de acordo com a demanda de vendas da empresa. Bom, em 2020, quando teve a queda bem acentuada, ela acompanhou aqui também. Então, está seguindo a lógica de análise aqui. Quando a empresa vendeu mais, ela gastou mais. Quando a empresa vendeu menos, ela gastou menos. Até quando ela teve essa queda bem acentuada em 2020, o custo dos bens vendidos acompanhou. Bom, a gente tem um lucro bruto. Para a questão de avaliação de lucro e prejuízo é a primeira conta. E para valia e poder de análise ele ainda é um pouquinho fraco, mas a gente já consegue verificar aqui que a empresa sempre teve lucro, pelo menos nessa primeira conta de resultado. Em alguns casos, dependendo da situação financeira da empresa, já no lucro bruto, na primeira apuração de resultado, a empresa já apresenta prejuízo, e não é o caso da Vulcabras. Bom, vamos falar um pouquinho das receitas e despesas gerais e administrativas. Isso daqui são receitas e despesas que não estão ligados diretamente com o principal ramo de atividade da empresa, ou seja, não está ligado diretamente ao processo produtivo, e sim na questão operacional e organizacional. No caso das receitas, são recursos que entram no caixa da empresa, mas que não estão ligados diretamente ao seu ramo de atividade. A gente pode citar um exemplo clássico aí, são vendas de ativos, né, que a empresa detém. Por exemplo, venda de um imóvel, frota de veículos, maquinário, ou a empresa renova o seu parque de tecnologia, leiloa os computadores antigos ou vende diretamente para alguma empresa. Ou seja, são recursos que entram que não estão ligados diretamente ao ramo de atividade da empresa. Já no caso das despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, envolve mais a questão da administração e organizacional da empresa. A gente pode citar também manutenção predial e, no caso, o produtos de limpeza, despesas com copa, alimentação do pessoal da administração, o salário do pessoal do administrativo, computadores, licença de sistemas, a gente pode citar móveis do pessoal da administração, ou seja, são outras despesas que envolvem a questão organizacional da empresa, mas não está ligado diretamente ao seu processo produtivo. Bom, a gente pode agora a próxima conta é a conta de apuração de lucro e prejuízo. É uma considerada as mais importantes, que é o resultado operacional, o famoso EBITDA ou LAGIDA. Aqui a gente consegue avaliar a empresa só com as suas próprias pernas, só com as suas operações, se ela consegue ter lucro ou prejuízo. Eu falo assim só com as suas próprias pernas porque aqui a gente não cita a apuração de lucro e prejuízo antes de incluir as despesas ou as receitas financeiras e o imposto e a inclusão do imposto, que é o imposto de renda e contribuição social. A gente consegue avaliar que de 2014 a 2017 a empresa vinha numa crescente de lucro, apresentando decadência de 2018
a 2020, 2018 e 2019. Ela apresentou até uma estabilidade, mas aqui em 2020, por causa do impacto do coronavírus, ela apresentou um pequeno prejuízo. Bom, a gente vai falar agora das despesas e receitas financeiras. As despesas e receitas financeiras são o que a empresa ganha e perde no mercado financeiro. Aqui a gente pode incluir nas operações variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, e o ganho e perda de investimentos, por exemplo, de ações de outras empresas que ela investe no mercado financeiro na Bolsa de Valores. Bom, de 2014 a 2017 a empresa apresentou um prejuízo em relação às operações dela no mercado financeiro, ou seja, ela perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. 2018 chegando no patamar neutro, ou seja, a empresa nem ganhou e nem perdeu no mercado financeiro, mantendo o mesmo patamar até 2020, ou seja, de 2018 a 2020 a empresa nem ganhou e nem perdeu com operações no mercado financeiro. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto, é a apuração do lucro antes de ser apurado o imposto de renda e contribuição social. Por questão da variação das operações financeiras da empresa, ela teve prejuízo em 2014 e em 2015, apresentando uma pequena recuperação em 2016, recuperação forte em 2017, e entrando no processo de decadência entre 2018 e 2020 e apresentando aquele mesmo pequeno prejuízo em 2020. Claro que não teve impacto das despesas e receitas financeiras, que foi praticamente neutro de 2018 a 2020, então manteve-se aquele mesmo patamar de prejuízo em 2020. Bom, a gente tem o imposto pago para a questão de avaliação, não tem tanto interesse aqui para nós, que é o imposto de renda e contribuição social pago pela empresa. Se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou, ela pagou até que um imposto considerável em 2015, caindo assim esse imposto pago em 2016, tendo poucas variações entre 2017 e 2020. Bom, a gente tem o lucro líquido, que é a última conta de apuração de lucro da conta de DRE, ou seja, é o lucro que é destinado para a divisão dos sócios e acionistas, no caso de lucro, né? Pagamento de dividendos, que vai ser reservado para reserva estatutária, reserva para investimentos futuros. No caso do prejuízo, vão ser prejuízos acumulados para o próximo balanço, que foi o caso de 2014 e 2015. A empresa apresentou recuperação de lucro de 2016 a 2017, chegando no seu ápice em 2017. E veio numa decadência em 2018, 2019 mantendo o mesmo patamar de 2018, e a queda livre aqui, a decadência forte, bem impactante em 2020, entrando no patamar negativo, ou seja, patamar de prejuízo, mais um prejuízo bem pequeno, mas que acabou, por causa do coronavírus, acabou impactando aí os resultados financeiros da empresa, entrando no patamar de prejuízo. Vamos falar um pouquinho da estrutura de capital, começando aqui com a participação de terceiros. Isso aqui é a representatividade percentual da dívida da empresa de participação de capital de terceiros, ou seja, de empréstimos e financiamentos, em relação ao patrimônio líquido. Se estiver acima de 100%, quer dizer que a maior parte do operacional da empresa está sendo operado com capital de terceiros, ou seja, empréstimos e financiamentos. E se estiver abaixo de 100%, quer dizer que a maior parte das operações da empresa está sendo operado com capital próprio, ou seja, patrimônio líquido. Bom, o endividamento da empresa foi alto, foi bem alto em relação ao patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido da empresa de 2014 a 2015 era bem baixo em relação ao endividamento da empresa. A empresa foi aumentando o seu patrimônio líquido a partir de 2017, chegando ao patamar de 200%, ainda em relação ao endividamento da empresa, o patrimônio líquido era bem baixo. Chegando em 2018, a empresa aumentou o seu patrimônio líquido para mais de 1 bilhão de reais, mantendo esse patamar de 2018, em 2019 e 2020. O patrimônio líquido, então, está bem próximo o percentual da participação de terceiros de 2018 ficou em 1%,
2019 4%, aumentando um pouquinho em 2020 para 29%, ou seja, está abaixo de 100%, então a maioria das operações da empresa está sendo investido com capital próprio e não com capital de terceiros, ou seja, a empresa não está alavancada. Alavancada é um termo. Quando uma empresa está alavancada, quer dizer que as suas operações está sendo operada com maior parte com capital de terceiros, ou seja, empréstimos e financiamentos. O ideal é que a maior parte das operações da empresa seja operada com capital próprio, ou seja, com capital do patrimônio líquido. Então a empresa teve uma boa recuperação por questão do aumento do seu patrimônio líquido, então acabou o patrimônio líquido ficou maior do que o capital de terceiros. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso aqui a gente pega o total da dívida da empresa com bancos e financeiras, ou seja, nós pegamos as contas de empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo e verificamos, somamos o total dessa dívida, verificamos qual percentual que está a curto prazo e o percentual que está a longo prazo. Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. Se for acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. O ideal é sempre estar abaixo de 50% ou próximo de 50%, que quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. O ideal é que a menor parte da dívida esteja a curto prazo, porque a empresa tem tempo de fazer seu fluxo de caixa, girar seu estoque e gerar caixa para poder pagar a sua dívida em dia, para não ter dor de cabeça, para não virar aquela bola de neve com juros, né? Bom, de 2014 a 2016 ficou no patamar próximo de 50%, ficou na casa de 50% a 60%, um patamar até que aceitável. 2017 ficou abaixo de 50%, ficou próximo de 40%, ou seja, 40% da dívida ficou a curto prazo e 60% ficou a longo prazo, aumentando com força aqui em 2018, chegando ao patamar próximo de 80%, ou seja, 80% da dívida ficou a curto prazo e só 20% a longo prazo. Caindo aqui em 2019, 60% da dívida ficou a curto prazo, 40% a longo prazo. E caindo com força aqui em 2020, chegando ao patamar próximo a 50%, ou seja, metade da dívida ficou a curto prazo e a outra metade a longo prazo. Vamos falar um pouquinho da análise de rotatividade, começando com a rotatividade de estoque. Depois que os calçados da empresa é produzido, quanto tempo ele fica parado em estoque antes de ser vendido. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. De 2014 a 2019, a empresa manteve-se uma média de 4 a 5 dias do produto parado em estoque. 2020 teve esse aumento absurdo de produtos parados em estoque. Ficou aproximadamente em 9 dias parado, quase 10 dias o produto parado em estoque. Lembrando que teve a questão do lockdown, as lojas fecharam, teve redução de horário, os shoppings ficaram fechados também, então teve redução dos pedidos, então teve o aumento dos produtos, aumento de dias dos produtos parados em estoque. Bom, aqui a gente tem um prazo médio de recebimento depois que a empresa efetua as suas vendas, quanto tempo ela demora para poder receber de seus clientes. Bom, tinha uma leve variação entre 2014 e 2019, entre 10 e 15 dias, aumentando aqui em 2020 com a explicação do coronavírus e o lockdown, aumentando para 20 dias os dias de recebimento de seus clientes. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Isso aqui é quanto tempo a empresa demora para poder pagar os seus fornecedores. O ideal é que seja inferior ao prazo médio de recebimento. O ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar os seus fornecedores. E batendo o olho aqui, depois o próximo gráfico a gente faz esse comparativo. 2014 a empresa demorou aí aproximadamente quase 5 dias e meio para poder pagar, diminuindo esse prazo para 4 dias, aumentando um pouquinho em 2017 para 4 dias e meio. 2019 foi o melhor período, foi o pior período, diminuiu muito o prazo médio de pagamento da empresa, chegando quase a 3 dias. E apresentando uma recuperação aqui em 2020, lembrando que a empresa deve ter negociado aí com seus fornecedores para aumentar esse prazo médio de contas a pagar, chegando aí próximo a 5 dias.
Bom, aqui esse gráfico a gente faz um comparativo do contas a receber com contas a pagar. Essa linha mais escura aqui é o prazo médio de pagamento. E a linha mais clarinha aqui, esse azul mais escuro, mais claro, é o prazo médio de recebimento. Batendo o olho aqui, o prazo médio de recebimento sempre foi superior ao prazo médio de pagamento, ou seja, a empresa sempre pagou primeiro e depois recebeu dos seus clientes. Ou seja, a empresa corre o risco de captar mais empréstimos e financiamentos, ou seja, captar capital de giro, para poder pagar seus fornecedores, porque ela tem um prazo muito alto de recebimento dos seus clientes e um prazo baixo de pagamento dos seus fornecedores. Vamos falar um pouquinho do índice de liquidez, começando aqui com liquidez geral. Isso aqui é o total de ativo da empresa, ou seja, de ativo tanto circulante como o ativo total, ou seja, o ativo não circulante, ou seja, que é o ativo total. Se tiver acima de R$1, quer dizer que o ativo é superior ao passivo total da empresa, ou seja, para cada R$1 que a empresa tem de passivo, quanto que ela tem de ativo. De 2014 a 2016 ficou praticamente em R$1, ou seja, o que a empresa tinha de ativo era praticamente a mesma coisa que ela tinha de passivo, ou seja, o que ela tinha de bens e direitos era a mesma coisa que ela tinha de obrigações a pagar no período total, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, aumentando um pouquinho aqui para um patamar próximo de 1,30 em 2017, aumentando muito o seu ativo em relação ao passivo em 2018, chegando ao patamar de R$4,30 aproximadamente, diminuindo um pouquinho em 2019 para R$4 e tendo uma queda um pouquinho acentuada em 2020, chegando ao patamar daí de R$3 aproximadamente. Ou seja, em 2020, para cada R$1 de dívida da empresa, ela tem R$3 de ativo, ou seja, praticamente o triplo. Bom, vamos falar um pouquinho da liquidez corrente. A liquidez corrente, a gente faz um comparativo do ativo circulante em relação ao passivo circulante, ou seja, para cada R$1 de dívida a curto prazo, quanto que a empresa tem de bens e direitos a receber no período de a curto prazo. A ideia é a mesma, se tiver acima de R$1, quer dizer que a empresa tem mais ativo do que passivo. De 2014 manteve-se aquele mesmo patamar igualitário, ou seja, a empresa tinha a mesma coisa de ativo circulante em relação ao passivo circulante, tendo uma recuperação forte aqui de 2018 a 2019, chegando ao patamar de R$4 aproximadamente, ou seja, a empresa tinha praticamente 4 vezes mais que ela tem ela tinha de ativo 4 vezes mais do que as suas obrigações a pagar, diminuindo, tendo uma pequena correção em 2020, chegando ao patamar de R$3,50, ou seja, para cada R$1 de dívida a curto prazo, a empresa tem R$3,50 de bens e direitos a receber no período a curto prazo. Bom, a gente tem o liquidez seca aqui. O liquidez seca nós utilizamos a conta do ativo circulante menos o estoque da empresa. De 2014 a 2017 ficou abaixo de R$1, ou seja, a dívida a curto prazo da empresa foi superior ao ativo seco. O ativo seco é o ativo circulante menos os estoques, ou seja, a gente só utiliza as contas que se transformam em dinheiro com alta velocidade. A gente pode citar aí o caixa e a contas de investimentos, aumentando aqui com força de 2018 a 2019, chegando ao patamar próximo a 60 centavos. E tendo uma recuperação forte aqui em 2020, chegando ao patamar de R$1, ou seja, para cada R$1 de dívida da empresa, a empresa aí tem R$1,10 aproximadamente de ativo seco. Bom, falar um pouquinho da análise de rentabilidade, começando com o giro do ativo. Aqui a gente verifica o quanto que a empresa recuperou de investimento de ativo total em relação ao total de vendas da empresa. Ou seja, para cada R$1 que foi investido no ativo, quanto teve de recuperação de suas vendas. Bom, em 2014 a 2016 ela variou pouco. Para cada R$1 que foi investido no ativo total, a empresa teve recuperação nas vendas aí entre 70 centavos e 80 centavos, ou seja, para cada R$1 de ativo, cada R$1 que foi investido no ativo, a empresa teve recuperação nas vendas entre 70 e 80 centavos,
tendo um aumento forte em 2017, chegando próximo a 90 centavos. Aí vem numa queda bem forte de 2018 a 2020, chegando ao patamar daí de quase 45 centavos, ou seja, para cada real que foi investido no ativo total, a empresa teve um retorno aí de 40 centavos em cada venda. Bom, a gente tem a margem operacional. Isso aqui a gente pega a margem de lucro do total de vendas e com base no seu resultado operacional, ou seja, só com as suas operações, quanto a empresa teve de margem de lucro. Bom, de 2014 a 2018 a 2017 ela veio numa crescente de lucro, chegando ao patamar próximo de 20%, e veio numa decadência forte, chegando ao patamar de prejuízo em 2020, ficando no patamar negativo aí, ou seja, em 2020 praticamente a empresa pagou para poder vender seus produtos, ela teve zero de lucro, ou seja, margem negativa. Bom, a gente tem a margem líquida, ou seja, a gente tira com base o total de vendas da empresa em relação ao lucro líquido, que a gente verifica o real lucro que a empresa teve o real lucro que a empresa teve dos seus produtos. Ela teve margem negativa entre 2014 e 2015, ou seja, a empresa não teve lucro nenhum, pelo contrário, teve desvalorização das suas vendas, ou seja, ela praticamente pagou para poder vender seus produtos, apresentando recuperação em 2016, chegando a um patamar aí inferior a 5%. Aí teve esse aumento forte em 2017, chegando a um patamar próximo de 15% de margem líquida. 2017 para a empresa foi excelente e veio numa decadência entre 2018 e 2020, chegando ao patamar negativo. 2020 está sendo um ano complicado para a empresa, claro que ela foi impactada diretamente aí pelo lockdown, né? E então praticamente a empresa pagou para poder vender seus produtos, ela não teve lucro nenhum, pelo contrário, teve prejuízo das suas operações aí. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal aí já contribui para a continuidade do projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro na análise, comentem aí que vai ser um prazer tentar ajudar vocês a ficar um pouquinho mais esclarecedor. E se vocês tiverem uma outra empresa aí que vocês queiram que seja analisada, deixa aí nos comentários. Lembrando que no meu canal tem outras análises de outras empresas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sucesso a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo.